Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, bem-vindo ao canal A Bíblia Responde Oficial. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Jeremias Santos. Seja muito bem-vindo ao canal e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora, ative o sino para receber todas as nossas notificações sempre quando um novo vídeo for publicado no canal. Iremos fazer hoje uma introdução sobre o livro do profeta Daniel. Irei te apresentar Daniel tanto em uma visão bíblica, também numa visão histórica e tanto em datas cronológicas bíblicas. Já lhe adiantando que quando falamos de datas cronológicas bíblicas não são exatas. Então, irei citar algumas datas e sempre a pronúncia será aproximadamente. A história do livro do profeta Daniel, ou a pessoa do profeta Daniel, são apresentado nos anais da história por volta do ano 605 a.C., até porque o exílio babilônico, assim foi conhecido, iniciou-se no ano 605 a.C. Irei montar isso com muita calma para que você acompanhe essas informações. Então, o exílio babilônico iniciou no ano 605 a.C. Isso foi a primeira vez quando Daniel ele foi levado com seus amigos para a Babilônia. Depois, o rei Nabucodonosor volta pela segunda vez no ano 598 a.C. e leva aproximadamente 10 mil cativos para a Babilônia. E entre eles estava o profeta Ezequiel, que ficou morando na beira do rio Quebar. E pela terceira vez, e essa vez foi implacável, e você vai acompanhar conosco e vai entender na história, foi no ano 586 a.C. Isso aí foi o fim de fato da cidade de Jerusalém e fim do Reino do Sul, o Reino de Judá. Mas antes que você entenda isso com muita calma, eu já lhe dou um pausa para que você se inscreva no canal e ative o sino se caso ainda você não for inscrito em nosso canal. Mas seja muito bem-vindo à história do profeta Daniel. A minha missão nesse primeiro vídeo é lhe apresentar sobre a história do profeta Daniel, mas também lhe apresentar a história da nação de Israel. Porque a história de Daniel é o início da grande queda da nação de Israel. Só que quando a gente fala de Israel, precisamos voltar lá atrás, em Gênesis capítulo 11, versículo de número 27 ao verso de número 31. É quando Deus ele vai na terra de Ur dos Caldeus, região da Mesopotâmia, e ele diz a Abraão, sai de tua terra, de tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei, e te farei pai de uma grande nação. Como sempre foi zeloso Deus de cumprir a sua promessa, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou a Jacó, e Jacó gerou seus 12 filhos, a qual também foi conhecido como seus 12 patriarcas. E entre esses filhos, Deus destaca um chamado José, e levanta ele como governador de toda a terra do Egito, quando foi vendido pelos seus irmãos. E foi a pedido de José que a sua família desceu para o Egito, com um total de 75 pessoas aproximadamente, e ficaram morando lá no delta do Nilo. A melhor terra que existia lá no Egito era a terra de Gósen, que ficava no delta do Nilo, ao mar Mediterrâneo. E eles ficaram morando nessa terra. Só que após a morte de José, em um intervalo de tempo aproximadamente de 300 anos, porque o fechamento de Gênesis capítulo 50 ao capítulo 1 do livro do Êxodo é um intervalo de tempo de aproximadamente 300 anos, que ressurgiu, levantou-se um faraó que não conhecia nada sobre José e começou a escravizar os filhos de Israel. O curioso é que como uma nação, que era o Egito, que era a maior potência do mundo antigo, que foi responsável de aperfeiçoar a matemática sumeriana, os códigos cunefones, que até a própria escrita, porque lá no Egito existia uma planta aquática que era encontrada no rio Nilo, chamado papiro, que de fato era um material que guardava ou que escrevia fazendo documentações. E se caso você tiver curiosidade sobre isso, é só deixar nos comentários que eu teria o prazer de responder para você. Só que quando Deus levanta Moisés, e Moisés ele liberta os filhos de Israel do Egito, onde ficou escravizado um período de 400 anos, e caminha eles no deserto por 40 anos, mas após a morte de Moisés, Deus levanta o seu sucessor, chamado Josué, mas após a morte também de Josué, não deixa nenhuma liderança, e aí ressurge o tempo da teocracia, ou seja, o tempo onde Deus governava por intermédio dos juízes de Israel. Esse momento também foi uma grande apostasia.
onde o povo de Israel ficou entre 300 a 380 anos, que se desviava de Deus, e quando Deus entregava ele a inimigos, o povo lembrava do Senhor, e Deus levantava um libertador, levantava um juiz. Entre Saul, Davi e Salomão, foi esses 3 reis que ainda lideraram a nação de Israel unida diante das 12 tribos. A nação de Israel era só uma nação, era uma nação única perante a liderança desses 3 reis. Mas quando Salomão morreu, aproximadamente por volta do ano 931 a.C., o seu filho Roboão foi o responsável de dividir essa nação chamada Israel, que era formada por 12 tribos, em apenas 2 tribos, ou em 2 reinos, que era o reino do sul, que era Judá, formado apenas por 2 tribos, que ficou com Roboão, filho de Salomão, e a tribo do norte, que era conhecido como Israel, cuja capital era Samaria, que ficou com Jeroboão, filho de Nabate. Esse Jeroboão foi um homem perverso, desviou o reino do norte muito de Deus. Só que no ano 722 a.C., no capítulo número 17 de 2 Reis, foi quando Deus levanta um homem chamado Salmaneser, o rei da Síria, que invadiu o reino do norte, cuja capital foi Samaria, e levou o povo em cativeiro para a Síria, no ano 722 a.C., quando o rei Oséias governava o reino do norte. Então ficou apenas o reino do sul, chamado Judá, ainda em pé, mas ainda com ameaças diante de Deus. Se eles não se arrependessem, Deus também faria, da mesma forma que fez com a sua irmã Israel. Então a gente vai focar agora sobre a história da nação de Israel para iniciar agora Daniel. E tudo isso começou na época quando Neco, rei do Egito, levado pelo desejo de se tornar senhor da Ásia, marchou para Eufrates com um grande exército, para fazer guerra aos Medos e aos Babilônios, que havia devastado o império da Síria. Quando chegou próximo da cidade de Megido, no reino de Judá, o rei Josias opôs-se à sua passagem. Neco mandou dizer-lhe por meio de um arauto que não era ele que pretendia atacar, mas que marchava para o Eufrates e que ele não devia opor a sua passagem, pois isso obrigaria contra ele a sua intenção a declarar guerra. O rei Josias não deixou-se comover por essa razão, permaneceu em sua resolução. E quando dispunha o exército para a batalha, indo de coluna em coluna sobre seu carro, animando os soldados, um egípcio atirou-lhe uma flecha. Ficou tão ferido que a dor obrigou a ordenar ao exército que se retirasse. Ele voltou a Jerusalém, onde veio a morrer por causa do ferimento, após viver 39 anos, dos quais reinou 31. Após a sua morte, o reino de Israel virou vassalo de Neco, rei do Egito, que lhe pagava um alto tributo. Sendo assim, o filho do único rei bondoso de Judá, Jeoacás, que tivera Josias de Amutal, reinou em seu lugar. Tanto Jeoacás, por um curto espaço de tempo, e logo foi removido pelo rei Neco, deixando seu irmão mais velho no trono, Eliaquim, o qual foi chamado por Jeoaquim, ficando obrigado a pagar todo ano 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. Jeoacás morreu como escravo no Egito, que apenas reinou 3 meses e 10 dias. A situação de Judá piorou após a ascensão do Império Babilônio por Nabopolassar, quando assumiu formalmente o trono em Babilônia em 23 de novembro de 626 a.C. Na busca de expansão comercial, colocou seu amado filho como general. Nabucodonosor tomou a frente do poderoso exército caldeus, sendo brilhante na arte da guerra, inspirou o Egito e os Medos gastarem tudo o que tinham um contra o outro. Enfraquecendo o Egito, foi para Carquemins em 605 a.C., derrotando definitivamente os assírios e forçou os egípcios a se retirarem do norte da Síria. Recebendo a notícia da morte do seu pai, Nabopolassar, que morreu inesperadamente no dia 15 de agosto de 605 a.C., sendo obrigado a colocar em pausa seus planos e voltar para garantir a sucessão ao trono. Foi nesta ida que passou na Palestina e levou cativos os de sangue nobres, jovens que não tivessem nenhum defeito e grande em beleza, e que a sabedoria não lhe faltasse. Sendo assim, Daniel e seus amigos foram os primeiros exilados para a Babilônia. Mas o que estava para acontecer no reino de Judá seria nefasto. Para seus inimigos seria um dia memorável, mas para Israel
não existiria palavras.